Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Boa noite, beleza? Barba mal feita, cabelo bagunçado, 3 dias depois, sumido aqui do canal Brown e Fogo, eu estou de volta, certo? Nosso último vídeo havia sido o pós-jogo de Botafogo 0, Flamengo 3. Cara, que ano trágico pra nós, como torcedores do Botafogo, uma merda assim de ano. Mas eu acho que os resultados esportivos, eles vão muito... Sabe, eles têm uma importância mínima perto daquilo que a gente tem que discutir, de tudo que nos aguarda em 2026 e que, se não houver uma mudança de rota muito significativa, um trabalho muito bem feito, coisas muito piores podem acontecer. Eu não tô aqui fazendo alarde, eu não tô aqui berrando, eu não quero like, vocês sabem disso, eu já não monetizo o canal Brown e Fogo aqui há muito tempo, né? Eu já não faço live porque enfim, muitos afazeres, eu mantenho esse canal aqui porque é o nosso debate, a nossa casa, para falar de Botafogo, e a gente fala o que tem que ser dito, sabe? Quando a gente elogia uma coisa e falam que você tá ganhando alguma coisa, é isso. Aí a gente vai lá e liga o alerta. Outro dia, pessoalmente, foi abordado por um torcedor, falou: Brad, mas você é muito pessimista, ano que vem o John Textor volta com tudo. Eu falei: meu irmão, com que dinheiro, irmão? Ele: você sabe de tudo. Então eu falei: cara, não é questão de saber de tudo, sabe? Encarar a realidade de tudo que está acontecendo. E a gente fala aqui um pouco sobre isso. Aqui, estava lá em território africano, estava lá em Cabo Verde. Aí, cara, com toda a correria, a gente saiu de um lugar, de uma ilha de Cabo Verde para outra ilha. Aí depois nós pegamos a conexão para Portugal, tal, tudo mais. Eu falei: cara, vou deixar para falar sobre tudo que está acontecendo no Brasil, até porque são muitas informações desencontradas. Volto a repetir aquilo que eu falei referente ao contexto de onde vêm as notícias, sabe? Existem notícias que elas vêm das fontes que são ligadas ao Textor, e existem notícias que elas vêm das fontes que são ligadas à Eagle, tá legal? Então algumas notícias elas são um pouco mais confortantes até demais e que fogem um pouco da realidade. Ao mesmo tempo, você também vai ter notícias que elas são alarmistas demais por um determinado interesse. E é por isso que a gente precisa fazer esse filtro aqui adequado. Por isso que eu prefiro esperar 2 dias aqui e fazer um apanhado geral do que fazer 3, 4 vídeos desinformando, sabe? Uma parte, né, que se fala é que as coisas elas estão controladas em aspectos financeiros, que rolou uma reunião, né, do Tairo, CEO do Botafogo, com membros aí do social do Botafogo, o presidente, o vice-presidente, conselho fiscal, e que as coisas elas estão no seu devido lugar de maneira ok para fechar o ano, e que no ano que vem vai ter que tomar correção de rota, é óbvio. E aí saiu essa notícia que por tudo que eu vi é verdadeiro. O Botafogo ele vai ter que reduzir em 30% a folha, o Botafogo ele vai ter que negociar jogadores, o Botafogo vai ter que ir ao mercado para montar um time mais barato e mais sustentável e com certa agilidade, porque agora o ano, como o Textorama dizia, não começa em abril, o ano começa em janeiro, o Campeonato Brasileiro vai começar na última semana de janeiro e não mais na segunda semana de abril, ou seja, o planejamento ele vai ter que ser antecipado em 3 meses e com menos dinheiro, com menos tempo, uma situação caótica, com dívidas que elas vão além das dívidas que o Botafogo já tinha no social. E o outro lado fala, né, numa situação ainda pior, né, que é o Botafogo ter problemas financeiros já de agora, que é o Botafogo ter problemas de atraso de pagamento, de situação de ficar asfixiado já agora no mês de novembro. Tá legal? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. A gente viu, inclusive, o Marlon Freitas falando, né, que é muito difícil blindar o ambiente de tudo que vem acontecendo de fora para dentro, que é muito difícil manter aquilo que se vinha fazendo desde o ano passado. E quando o John Textor dá uma declaração dizendo que ele não vê os jogadores se esforçando como via no ano passado, eu acho que ele está jogando muito tudo na conta dos jogadores e não na dele, que montou um planejamento horroroso e que tomou medidas que foram altamente nocivas para o Botafogo e para ele mesmo. Sabe? É muito importante dizer isso. Balancear essas duas coisas é você chegar à conclusão de, não é que se está dando merda. Bruno, tá dando problema? Será que vai dar problema? Quando vai dar? Quando a gente avalia essas duas notícias, a tempestade está chegando em novembro.
Não, a tempestade está chegando em janeiro, fevereiro. A questão não é se, a questão é quando. E é para isso que o Botafogo tem que se preparar, sabe? De um lado, a gente tem um cenário de um cara que ele gosta de ver o Botafogo competitivo, que é o John Textor, mas que ele não vai ter, nesse momento ele parece não apresentar garantias e verbas para manter essa competitividade. E não só a competitividade, manter os compromissos que ele tem que arcar e amortizar até as dívidas que ele mesmo construiu. Do outro lado, você vai ter alguém que ele pode, digamos assim, te dar uma segurança administrativa, tá? Ela é uma garantia de uma base, mas ela não vai dar nenhuma competitividade. Nenhuma, tá? A fonte que eu tenho diz que Ares e Eagle, né? A Eagle pensa um pouco mais, né? Porque entende que pro ecossistema Lyon, tudo mais, é muito importante que o Botafogo ainda esteja forte, mas a Ares, que entrou de sócia na Eagle, porque só tá afim... A Ares não tá afim de desenvolver futebol. A Ares não quer gerir futebol, a Ares quer dinheiro. A Ares quer dinheiro de volta que foi emprestado pro John Textor. Certo? É isso que eles querem. E óbvio que eles não vão querer investir no Botafogo, estão nem aí pro Botafogo. A Ares não está... A Ares está pouco se fudendo pro Botafogo. Então, de um lado, vai ter um cara que ele quer competir, mas ele não tem dinheiro. Do outro lado, você vai ter o dinheiro, mas eles não querem colocar. Olha a merda. Sabe? Então, são duas situações. Ou o Textor se resolve com quem ele vai pegar esse dinheiro, como é que ele vai arrumar essa situação, como é que ele vai arrumar essa garantia. Ou então, cara, né, surge uma outra empresa querendo comprar e recompra o Botafogo da própria Eagle, sabe? O problema é que a gente não tem tempo, cara. O Campeonato Brasileiro tá acabando, a janela vai abrir, o Brasileirão 2026 começa mais cedo, o Botafogo com o futebol que tá jogando, não sei se vai direto pra Libertadores, pode ir pra pré, e a pré-Libertadores já começa em fevereiro. Então, assim, a única coisa que eu vejo, assim, de positivo, não vou dizer positiva, mas que é um porém interessante, é que o scout do Botafogo vai voltar a trabalhar da maneira que trabalhava lá em 2022, 2023. Pouco orçamento, beleza? Caixa para investir 5, 10, 15, 20 milhões de euros, limitadíssimo. Vai ser empréstimo com opção de compra, vai ser buscar jogadores que estão em fim de contrato, e foi dessa maneira, tirando, óbvio, né? Luiz Henrique, Almada, que foram investimentos mais altos, e aí foi o que elevou o Botafogo para brigar muito acima. Mas em 2023, por exemplo, você pega o time que brigou até o final pelo Campeonato Brasileiro, e foi a base, por que não, do time que também conquistou tudo em 2024, Tiquinho, praticamente livre do mercado. Igor Jesus, livre do mercado. Eduardo, livre do mercado. Adrielson, Bastos, Barbosa, Marçal, Marlon Freitas. O Botafogo ele montou praticamente todo aquele seu elenco vitorioso, cara, quando ele não tinha tanta grana para investir, não tinha tanta alavancagem, e ele foi com inteligência, com captação de mercado, com profissionalismo, que eu acho que é muito melhor do que um Botafogo que ele tá jorrando dinheiro de premiação. Foda-se, 50 milhões de reais no Juan Cruz, 70 milhões de reais no Arthur, e tome 75 milhões de reais no Arthur Cabral. Meu amigo, é muito melhor do outro jeito, sabe? Enfim, e agora nesses jogadores a gente começa a entrar aqui um pouquinho na esfera do jogo, né, de algumas outras notícias, inclusive chance extra na KTO mais uma vez, toda vez, gente, que vocês olharem, Campeonato Brasileiro, um time contra o outro, e o outro time tem odd 2, acima de 2, você tem a chance extra. Você palpita nesse time, palpitou nesse time, ganhou, maravilha. Você conseguiu o dobro daquilo que você investiu. Perdeu, você tem a chance extra para palpitar em outro jogo. Então, foi o que aconteceu comigo. Eu palpitei no Botafogo. O Botafogo tava pagando mais de 3 contra o Flamengo. Perdi. Ó, o Botafogo perdeu. Chance extra, coloquei no Fluminense. O Fluminense foi lá e ganhou do Juventude. Enfim, Fluminense não, perdão. Coloquei no Vasco. Foi o jogo que aconteceu mais tarde. Beleza? Então, palpite com responsabilidade, o link tá aqui na descrição. E se você vai ao Castelão, Castelão é um estádio que eu não conheço, tá? Queria muito conhecer. Como eu voltei de outro continente, eu não tive como ir no Castelão dessa vez. Beleza? Botafogo Ceará, já baixa o Arquiba e faz o seu check-in. Beleza? Para você
Mais uma vez, dá aquele check, ó. Fui a mais um jogo, mais um estádio. Tem um amigo meu, cara, que ele é curioso, ele vai colecionando, ele se amarra nos jogos do Nordeste, né, cara? Por conta do turismo. Ele gosta dos estádios, da torcida, então ele tá quase zerando os estádios da capital do Nordeste. E ele coloca tudo lá no Arquiba, que é uma rede social para você mostrar o quão apaixonado você é por futebol e por arquibancada. Beleza? Olha, não teremos Arthur Cabral, quebrou a mão naquele lance lá que ele ficou sentindo pra caramba. Não teremos Savarino, problema muscular. E o Nathan Fernandes, que tinha quebrado a mão, voltou e teve uma lesão grau 1 na coxa. Entre o grau 1 e o grau 2, ele vai ficar ali um mês fora mais ou menos. Então, meu irmão, além de tudo que está acontecendo, além do elenco torto que foi montado, toda a crise, o desempenho esportivo pífio, irmão, o Botafogo não tem time. Você pega a relação do Botafogo, que eu vou colocar aqui na descrição também, é uma coisa assustadora. É assustador. E acho muito difícil que o Botafogo vença o jogo contra o Ceará. Enfim, relação, arbitragem, jogadores titulares, suplentes, tudo isso a gente trata no vídeo da manhã desse próximo domingo para a gente repercutir esse jogo. Valeu? Um abraço, tamo junto e fui.